Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Fernando Diniz foi oficialmente apresentado. Ouvi toda a entrevista dele e vou resumir agora para vocês. Ele falou sobre tudo, que a galera tem mais dúvida e tudo mais, e a gente vai abordar esses temas. E o Yuri Alberto, ele faltou ao treino. Será que ele é dúvida para a estreia na Libertadores? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bora se inscrever no canal, obrigado aí para todo mundo que está se inscrevendo, a gente está chegando em 1.200.000 inscritos e muito obrigado a todos vocês que estão sempre comigo aqui, tá bom? Vamos lá, o Yuri não treinou nessa primeira atividade comandada pelo Fernando Diniz por conta de dores na boca, porque ele tirou um siso. Caramba, o Yuri tem cada lesão, né, ou problema assim, né, específico, não necessariamente uma lesão muscular, uma contusão, ele tem, já teve hérnia, lesão na cervical, ou na cervical não, acho que foi na coluna mesmo, vertebral, impressionante, mas como ele ficou afastado do treino, se imagina que ele não tenha problemas no treino dessa quarta-feira, antes da viagem. Mas o local fica inchado, né? Às vezes gera um desconforto, o cara tem que tomar anti-inflamatório. Então, enfim, o jogo já é na quinta-feira, né? Então, poxa vida, você já não tem Caio César, não tem Memphis, não tem um monte de gente, não ter o Yuri Alberto seria muito ruim, tem derby domingo. Então, dá para dizer que nesse momento ele é dúvida porque o último treino ainda não aconteceu. Mas eu imagino que o Yuri, até pela sua resiliência, pela sua força, aí ele vai dar um jeito aí, medicado, de estar em campo e ajudar o Corinthians nessa quinta-feira, tá bom? No primeiro time do técnico Fernando Diniz, que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer, ele já respondeu se vai dar para sentir o dedo do técnico já no primeiro dia, ele falou que não, né, de uma forma bem humorada e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, o Diniz foi apresentado na sala de coletivas, 1 hora de entrevista, muitas perguntas, e cara, perguntas das mais variadas, né, normalmente aquelas que o torcedor tem mais dúvida, sobre metodologia de jogo, sobre os jovens, sobre o Memphis, sobre o fato dele estar ali no Corinthians, sobre as cobranças da torcida nos últimos dias. Então, assim, eu vou resumir bem assim, o que ele disse em alguns desses temas que eu julgo os mais importantes. Primeiro que ele exaltou muito o fato de estar ali. O Diniz, que foi jogador do Corinthians, numa era bem vitoriosa do clube, né? No time base que foi campeão brasileiro em 98, depois ganhou em 99, teve anos áureos ali antes dos anos 2000 e ele jogou em 97, né, no Corinthians, o Diniz que veio do futsal e assim, sempre foi muito elogiado, né, como jogador de futebol. E ele mora, né, na zona leste de São Paulo, desde que ele casou, ele fala, há 30 anos, né, então ele sabe o que é assim, a presença do clube, o que é o clube, sabe o que é enfrentar o Corinthians, que a torcida dispensa comentários, né? O que todo mundo fala quando senta ali, né, em relação à torcida do Corinthians. E o Diniz realmente enfrentou o Corinthians muitas vezes. Inclusive eliminou o Corinthians treinando o Audax em 2016. Eu estava nesse jogo, na semifinal do Campeonato Paulista. Então o Diniz sabe o que é enfrentar o Corinthians. E agora ele está desse lado. E ele disse que ele flertou com o Corinthians muitas vezes, que ele quase treinou o Corinthians algumas vezes, mas ele disse que ficou feliz por não ter dado certo, porque isso faz com que ele chegue agora no Corinthians no momento em que ele está muito mais maduro para poder desenvolver um trabalho. Que 17 anos de carreira de futebol profissional como técnico o prepararam para isso. Eu vi até alguns torcedores de outros clubes um pouco chateados com essa declaração, porque ele treinou Fluminense, foi campeão, super campeão com o Fluminense, né, da Libertadores, da Recopa, Carioca. Tem uma vinculação muito grande com o torcedor do Flu. Treinou Vasco 2 vezes, treinou Cruzeiro, treinou Santos, grandes clubes. E ele fala que 17 anos de carreira o prepararam para esse momento, como se ele tivesse chegado no ápice. E ele passou até pela seleção brasileira. Então, eu não sei se foi, como muitos acharam, uma espécie de jogar para a torcida ou querer fazer média. Eu acho que não. Eu acho que, assim, não é porque eu falo do Corinthians aqui e tenho um carinho pelo clube e a família da minha esposa é corintiana que eu vou falar isso que eu vou dizer agora. É diferente mesmo, gente. Então, o profissional que chega no Corinthians, ele
ele tem outra recepção, ele tem outro sentimento, ele tem outra repercussão. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso porque ele jogou no Corinthians. Então ele jogou no Corinthians, ele enfrentou o Corinthians, ele mora na região onde está o Corinthians, ele acompanha o futebol brasileiro. Ele sabe. Como muitos sabem. Como o Gabriel Paulista, que era torcedor, tudo bem, né? Sabia, né, do sonho de estar ali. Aliás, sobre isso, outro torcedor do Corinthians, né, que queria muito jogar bem no Corinthians e não conseguiu ter sequência, é o Alex Santana. Ele foi questionado sobre o Alex Santana, que ele conhece do Atlético Paranaense. E ele falou, cara, eu fiquei sabendo há pouco que o Alex estava treinando aqui em separado. Eu não sabia, eu vou me inteirar do que está acontecendo, porque eu conheço o Alex. Talvez, né, vai depender, né, do que a diretoria vai dizer para ele, talvez ele possa ser reintegrado, tá? Numa das respostas ele abordou essa situação. Sobre equilíbrio defensivo, essa questão é polêmica, porque a questão foi muito pertinente até, que no Vasco da Gama, por exemplo, ele fez 50 gols, mas tomou 53. E ele respondeu, claro, né, até um pouco, não digo contrariado, né, mas incomodado porque é um número ruim, e ele reconheceu que é um número ruim. Que esse número acabou melhorando um pouquinho no começo desse ano, segundo ele, mas que realmente a gente precisa melhorar isso. A parte ofensiva estava muito boa, mas que a parte defensiva ela gerava alguns problemas realmente e que ele precisa corrigir isso. Que ele não está satisfeito com esse número desse último trabalho. Ele foi questionado também sobre estilo de jogo. Né? O São Paulo de 2020 lá, um São Paulo super protagonista, né? Quase foi campeão de Copa do Brasil, quase foi campeão brasileiro, em que ele mudou bastante o time. Ele jogou com pontas, ele jogou, ora ele jogou mais com um meia se aproximando do atacante, ele jogou de várias maneiras. O próprio Fluminense também foi um time que foi sendo construído. Ele fez o comparativo com aquele Fluminense, de que aquele Fluminense ele não começa bem, e que ele vai sendo construído, ele vai sendo forjado ao longo da competição, e que ele imagina que isso possa acontecer com o Corinthians. A Libertadores nem começou ainda para o Corinthians. O Campeonato Brasileiro está na 10ª rodada, a Copa do Brasil ainda está para acontecer. Então ele entende que tem muito a percorrer, tem um trabalho todo para ser iniciado. Ele falou também sobre o Memphis, que ele espera que o Memphis fique, que é um presente para os brasileiros o Memphis estar jogando aqui, que é um jogador de altíssimo nível, especial, diferente, que decide grandes jogos e que ele vai esperar contar o máximo com ele. Me parece, ficou claro numa das respostas, que ele tem uma missão de recuperar Rodrigo Garro, que por várias questões a gente não consegue mais vê-lo jogando o futebol de 2024. E tem uma questão física ou clínica, né, do seu joelho, tem uma questão pessoal lá, né, de um processo que ele enfrenta na Argentina, que mexeu com a cabeça dele. Tem muitas questões envolvendo o Rodrigo Garro. E a gente sabe como o Diniz ele é teimoso no bom sentido nesse aspecto, né, em recuperar jogadores. E ele disse que o que o Garro já entregou ao Corinthians faz com que ele queira entender o que está acontecendo para recuperá-lo. Sobre Garro e Breno Bidon jogarem juntos, foi curiosa a resposta, que ele disse assim, eles podem, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Significa que assim, ele gosta quando eles jogam juntos, né? Porque ele falou que são jogadores técnicos, que têm a bola, eu gosto desse estilo de jogo, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Eu preciso ver, eu preciso testar, ele precisa entender. Porque o Garro também, se o Garro estiver a pleno, na sua melhor fase, ele vai arrumar um jeito de jogar junto com o Breno Bidon. Isso vale para o Bidon também. Agora, se um deles estiver, como hoje, por exemplo, o Garro estiver um pouco abaixo, o Bidon até não tem feito grandes jogos, não tem porquê, ele vai arrumar um outro sistema, vai deixar jogadores para o segundo tempo. Então a questão ela passa muito mais pelos atletas. A resposta que eles vão dar vão indicar se ele vai precisar colocá-los juntos ao mesmo tempo. Mas ele diz que é possível sim, porque é um jeito de jogar que ele gosta. Sobre os jovens, né, o André, o Breno Bidon, ele falou que são meninos muito talentosos, muito especiais. Ele citou muito o exemplo, e os perguntadores também, né, de jogadores que falam muito bem do Diniz, especialmente os jovens. E aí tem o exemplo do Ryan, né, na seleção brasileira, que falou. Tem um outro jogador agora que eu estou esquecendo, que também trata o Diniz como pai, assim, porque o Diniz ele tem essa característica,
né? Tem a questão dele ser psicólogo, né? Formado, e um cara que trabalha muito essa questão não só do atleta no campo, mas vida pessoal, estrutura familiar, questão psicológica, emocional do atleta. Ele trabalha muito isso, o Fernando Diniz. E o Rayan, por exemplo, cara, o que ele faz ali no segundo semestre do ano passado com o Rayan no Vasco é um negócio comovente. Assim. Ele pega um menino, o John Kennedy no Fluminense também é outro exemplo, que, cara, ele bota pra jogar e o Rayan se torna um dos principais nomes do Vasco da Gama naquela campanha de Copa do Brasil, finalista inclusive, e o Rayan é vendido por um alto valor e chega até a seleção brasileira, e ele acredita muito disso ao Diniz. Muitos jogadores têm o Diniz como um paizão, como um cara que ajuda nas suas carreiras. Ao mesmo tempo que o Diniz é um cara explosivo e temperamental na beira do campo, inclusive com algumas exposições, né? Tem a questão do Tietê, tem a questão do Nuno Moreira, né? Ano passado, foi o Nuno Moreira? Eu acho que foi. No Vasco, né? Que na pausa para hidratação, as câmeras chegam perto, né? E o Diniz fez aquele episódio do jogador dizer, pô, eu não tô fazendo nada. É isso mesmo, você não tá fazendo nada e tal. E estoura com o cara. E aí tem o Luciano, né? Que ele briga com o Luciano, que o Luciano eles têm uma relação, né, pessoal, assim, né? Parecia, né? O Luciano sempre falou muito bem do Diniz também. Mas em alguns momentos parece que o Diniz passa do ponto, né? De expor o profissional. Como ele se defendeu disso? Ele disse que o jogador que ele cobra ali é o jogador que ele mais tem uma relação de confiança. E que, nesse caso, ele está mais ajudando do que atrapalhando. Aí a minha visão aqui, Chico Garcia. Eu não sei se ele está certo nisso, porque olhando de fora, a gente tende a achar exagerado, porque nem todo mundo reage da mesma maneira. Tem pessoas, isso vale para qualquer ambiente profissional, que reage de uma forma a uma cobrança pública e tem gente que prefere uma conversa interna. Cada pessoa é uma pessoa e são 30 jogadores ali que ele tem que lidar no dia a dia. Mas é difícil alguém que se sinta confortável, goste ou ache natural você ser exposto daquela maneira pelo teu chefe. Agora, ele entende que essa relação de confiança é tamanha que isso provavelmente acontece no treino, no vestiário e acaba extrapolando ali no jogo, porque ele não tá nem aí se tem câmera filmando ou não. Ele tá pensando no melhor pro time. Então foi assim que ele se defendeu. Nem sempre isso é verdade, aí eu trago também um contraponto aqui, porque o Tietê foi um cara que não lidou bem com isso, embora tenha perdoado, eles tenham conversado e até tenham jogado juntos depois, né, no Vasco da Gama. Mas o Tietê, na época, foi um cara que se abalou muito com aquela questão da pandemia, né, os estádios de portões fechados, e a voz do Diniz ecoou, chamando ele de perninha, mascaradinho, ingrato, não sei o quê, porque o Tietê é um cara que vinha do Audax, inclusive, né, no Palmeiras, inicialmente, com o Cuca, e aí depois é levado ao São Paulo, e o Diniz, que treinou o Tietê no Audax, né, onde ele construiu aquela polivalência de jogo, depois estava no São Paulo como um jogador super importante. Então o Diniz sentiu a liberdade de agir daquela maneira, como em outros vários momentos. Cara, isso eu acho que vai continuar acontecendo. Né? Acho que a gente vai continuar vendo o Diniz estourando com alguns jogadores, porque é o jeito dele. Mas ele falou que não se resume a isso. Meu temperamento, o meu comportamento à beira do campo é uma das partes do meu ofício como técnico. Existe uma conversa no dia a dia, existe um treinamento, existe uma relação de confiança, existe um vestiário, existe uma pré-eleção, enfim. E eu entendo o que ele disse. Ali é uma ponta, né? Existe todo um entorno. Quando você tem liberdade, confiança, intimidade com a pessoa, a tendência é que você seja um pouquinho mais sincero nos seus sentimentos, né? E por isso que ele acaba extravasando daquela maneira. Mas enfim, tenho certeza que vai gerar pano para manga no primeiro momento em que ele estourar com alguém, porque a gente sabe também que no Corinthians tudo ganha uma repercussão maior. Lembrei de outro caso, Mano Menezes com o Yuri Alberto, né? Pô, deixa de ser burro, aquela coisa toda. Aí o Mano, não, eu não disse pra ele deixar de ser burro, eu disse não seja burro, uma coisa assim. Tipo, ele mudou uma palavrinha lá e o Yuri não aceitou numa boa aquilo e inclusive acarretou na saída do Mano na sequência. Enfim, não é todo mundo que lida bem com esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá. O Diniz falou sobre todas essas questões. Deixa eu lembrar se tem alguma questão mais relevante, né, dos aspectos do jogo dele. Ele não quis entregar muito, né, sobre maneira de jogar, sobre
quais jogadores ele vai utilizar, mas ele falou bem especificamente sobre os que ele pretende recuperar, sobre os jovens, sobre um equilíbrio defensivo que ele precisa ter. Sobre o Hugo Souza, é uma importante pergunta, né? Porque a pergunta foi no sentido de que o Hugo cometeu algumas falhas em reposições de bola, né? Umas falhas com os pés, e se sabe que o Diniz gosta de fazer essa saída com o goleiro participando muito do jogo. A resposta dele foi que o Fábio, por exemplo, no Fluminense, depois dos 40 anos, tinha uma fama também de não saber jogar bem com os pés e se tornou um cara super importante. E que tem duas coisas. A primeira, ele acha que o Hugo é melhor com os pés do que muita gente pensa. Essa é a afirmação do Diniz. E a segunda, que não quer dizer que o goleiro tenha que estar desconfortável. Pelo contrário, ele tem que fazer um jogo para que o goleiro se sinta confortável independentemente da ação que ele vai tomar. Seja um passe lateral, seja um passe mais arriscado, seja uma reposição com uma ligação direta. E ele disse que no Vasco, ano passado, foi um dos times que mais usou a ligação direta. Então ele usava muito a ligação direta com o Léo Jardim. Ou seja, o time dele dava chutão sim. Para muitos que acham que o time do Diniz não dá chutão, quando houver a necessidade, quando houver uma condição natural do jogo, o goleiro vai dar chutão sim, na opinião do Fernando Diniz. Eu postei no meu Instagram lá, inclusive, para vocês acompanharem, uma análise do Léo Gens, que é um analista e comentarista do Band Esportes. E ele fez uma análise sobre os times do Diniz. Ele pegou poucos exemplos, é um vídeo curto, só para vocês terem uma ideia de como que o Fernando Diniz gosta de jogar. E aí tem gols que simbolizam bem o jeito de jogar do Diniz. Cara, para resumir para vocês, tem uma foto do campo em que a bola está numa lateral, em que os 10 jogadores do Fluminense, de linha, eles aparecem naquela foto. Isso significa que o Diniz, e a gente sabe disso, né, em treinamentos, ele trabalha com um campo mega reduzido, porque ele gosta dos jogadores em bloco. Ele gosta do chamado jogo compactado. Ou seja, jogadores próximos. Para quê? Para você trocar passes e envolver o adversário sem conseguir errar. Então ele treina muito assim. E com muitas vezes o adversário no coletivo, no treinamento, tendo mais jogadores, né? Tendo 15, 16 jogadores, para você sair de uma pressão com muito mais atletas. Para que os caras trabalhem isso, para que quando chega uma pressão, tipo do Manchester City lá contra o Fluminense, os caras tenham uma tranquilidade de sair tocando a bola. Isso é arriscado? Mas o Diniz, o que ele faz? Ele dá liberdade para o jogador. Do tipo assim, vai, arrisca mesmo. Aí, se tá confiante, vai. Eu não vou... Ele dá respaldo para isso. Eu não vou rasgar você no meio, eu não vou te expor na imprensa, eu vou te defender, inclusive, nos microfones, se você cometer um erro tentando fazer alguma coisa que você tá confortável para isso. Nessa análise do Léo Gens, o Robert Renan, que virou titular com ele no Vasco, era um cara que jogava depois do meio-campo. E muitas vezes se soltava. Só que quando você se solta como zagueiro, você tem que ter uma cobertura, evidentemente. E ele sempre tem um volante baixo para poder fazer isso. Esse cara vai ser o Ranieri? Não sei. Esse cara vai ser o Carrilho, que muitas vezes com o Dorival foi um primeiro volante pela saída de bola dele que ele tem. Mas o fato os zagueiros são construtores mesmo. Quando ele empurra, quando ele tá com a bola, ele joga com os zagueiros avançados. Por quê? Porque esse zagueiro que cruza a linha divisória do gramado e gera, daqui a pouco se oferece como uma opção, ele gera uma superioridade numérica em relação ao adversário e confunde a marcação. Pô, tem um cara que desgarrou aqui, se soltou, tá no meio da gente aqui, quem é que marca esse cara? Porque se a gente não marcar esse cara para dentro do gol. Aí o cara que tá marcando daqui a pouco um lateral, um ponto, um meia, ele tem que descolar para marcar esse cara que vai receber a bola e ele deixa alguém liberado. É uma questão matemática, né? Então ele gosta dos seus zagueiros saindo para poder construir o jogo. E muitas vezes há uma inversão também dos pontas para confundir a marcação. Então, às vezes, um lateral cai pelo lado esquerdo, às vezes um ponta direita cai pelo lado esquerdo, porque isso, cara, gera uma confusão na cabeça de quem está marcando. O Diniz gosta desse jeito, né, um pouco mais irreverente, né, de jogar. Isso, obviamente, em alguns momentos, gera um desequilíbrio defensivo, e é o que ele precisa corrigir. Ele foi perguntado sobre o elenco, né? Mas é muito cedo ainda para analisar o que ele pretende, o que ele pode fazer com esse elenco, mas ele considera um elenco muito interessante para poder trabalhar. E eu tenho certeza disso. Fazendo uma análise do elenco do Corinthians com o jeito de trabalhar do Diniz,
cara, não é uma questão matemática, né? Não quer dizer que é óbvio que vai dar certo. Eu não posso afirmar isso. Mas casa muito, faz muito sentido o jeito de trabalhar que o Diniz sempre gostou das suas equipes com as características do elenco que ele tem nas mãos. E a gente nem está falando aqui de reforços, porque isso não vai acontecer até a Copa do Mundo. Mas tem jogadores que, assim, o Lingard chegou agora, o Zaccaria Labiad também, que a gente vai ver praticamente nas mãos do Diniz. Então, ele tem, embora a gente saiba que o elenco tem carências e tudo mais, mas ele tem boas ferramentas, cara. De um elenco que já deu resposta em algum momento, mas sempre num limite. Eu gosto do Dorival, porque o Dorival ele é efetivo, ele é pragmático, ele vai lá e conquista, como ele conquistou, especialmente no mata-mata. Mas o Dorival ele tem um teto também. Ele tem um teto. E o Diniz, em termos tático-técnicos, ele tem um teto muito maior. Nem sempre ele alcançou esse teto. Muitas vezes ele ficou pelo caminho, muitas vezes ele teve um aproveitamento baixo, porque tentou fazer coisas que não conseguiu com o elenco que ele tinha à disposição. Eu tendo a pensar que o elenco do Corinthians proporciona um teto maior, em termos de futebol jogado e daqui a pouco até em resultados. Basicamente isso, rapaziada. Vocês devem estar percebendo que eu tô empolgado. Eu empolguei. Eu tô otimista, eu tô ansioso para ver os primeiros movimentos e analisar friamente cada passo, cada gesto, cada movida no tabuleiro de xadrez que Fernando Diniz fará nesse time do Corinthians. Tô muito empolgado, porque para um analista de futebol é um deleite, cara, você acompanhar um treinador mais a fundo, como farei agora com ele, acompanhando todos os jogos, todas as mudanças, todas as mexidas, todas as nuances de um técnico, para ter influência no jogo e num time. E já começa na quinta-feira. Então, vamos lá. A magia está prestes a começar. Comenta aqui, inscreva-se no canal, não me xinguem muito e até a próxima. Tchau!